Olá, paz do Senhor Jesus! Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 19. E antes de eu ler, eu gostaria de dizer a todos que nas minhas orações eu peço a Deus que transmita fome, sede da palavra do Senhor a todos que ouvem estes áudios. Porque o céu, a terra passarão, mas as palavras do Senhor vai permanecer para sempre. E o Senhor Deus se agrada de quem adquire conhecimento. Mas vamos à leitura. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E, rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes, se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Vamos ver melhor quem era Apolo. Apolo, judeu, era eloquente, ou seja, ele se expressava claramente e aplicava habilmente o que, como um judeu, sabia sobre as Escrituras, apesar de saber até o batismo de João. Provavelmente havia sido instruído por algum discípulo de João Batista. No versículo 25, diz que ele falava e ensinava corretamente, mas ainda deveria ser ensinado sobre o Espírito Santo. E querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito os que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disseram-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles lhes disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. 1 minuto para a nossa meditação. Ao chegar em Éfeso, Paulo encontra um grupo de discípulos que não conheciam o Espírito Santo. Seus mestres, aqueles que o ensinaram, conheciam alguns fundamentos do cristianismo mediante o contato com João Batista, mas, aparentemente, eles não tinham conhecimento do que aconteceu em Pentecostes. Paulo, então, os rebatiza em nome de Jesus Cristo em água e os leva a uma experiência mais completa com o Espírito Santo. E, entrando na sinagoga,
falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Esse tirano era o nome dele, Tirano. Ele era provavelmente um professor de retórica ou então um professor de filosofia convertido. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam também. É muito maravilhoso conhecer o que aconteceu no passado, para que hoje nós tenhamos esta palavra nas nossas mãos. Nós temos que dar muito mais honra a isto. Amém?